Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente numa data hiper especial hoje, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2022, uma data que não precisaria ter um dia específico para ser celebrado, mas ainda o machismo persiste, então temos que continuar tendo o Dia Internacional da Mulher, apesar de sabermos que o Dia Internacional da Mulher é todos os dias, né? Mas, já que existe esse dia, vamos fazer algo especial por ele, né? Além de dar flores, além de colocar mensagens bonitas, além de colocar aquelas frases feitas e tudo, nós vamos trazer aqui uma entrevista super especial de uma grande mulher, né? Uma mulher que se destacou na sua carreira profissional e que cabe bem nesse dia de hoje de exemplo para todas as mulheres. Então, deixa eu trazer minha convidada e eu já apresento vocês a ela. Bom dia! Bom dia, Grego. Tudo bem? Você é a Maria Alice Nascimento Souza. Isso, Confere? confere. Bom, a Maria Alice, gente, ela é ela é e foi a primeira mulher a comandar a Polícia Rodoviária Federal. No Brasil, isso nunca aconteceu, a não ser com o caso dela. Então, está aqui hoje uma mulher que venceu na vida, venceu barreiras, venceu uma série de resistências e chegou ao cargo maior da Polícia Rodoviária Federal. Então, nós vamos comentar hoje, nós vamos falar com ela como foi que isso aconteceu, vamos trocar uma ideia para mostrar como é que se chega, como é que se galga degraus dentro de qualquer instituição. Eu acredito nisso, acredito no meu Brasil, acredito nas instituições. Temos outros tantos exemplos, né? Mas não mostram, né? Eu vou fazer o quê? Eu estou fazendo a minha parte aqui, consegui trazer alguém que eu conheci e que é exemplo disso, do sucesso da mulher, assim como qualquer homem pode galgar e pode dirigir qualquer empresa ou departamento desse país. Maria Alice, me conta um pouquinho da sua história. Eu quero saber onde você nasceu, o que você estudou e deixa você falar, até você chegar na hora que você decidiu a entrar para a Polícia Rodoviária Federal. Uma mulher, tanta coisa para fazer na vida, né? Tanta viver, viajar, as mulheres têm tantas escolhas, tantas profissões, né? E você optou por ser policial rodoviário federal. Me conta um pouquinho da sua história. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, Grego, de estar aqui no seu programa e nesse dia tão especial, né, para todas as mulheres, estar contando um pouco dessa trajetória dentro de uma instituição que até então era eminentemente masculina e tive a oportunidade de fazer concurso público federal na época e passei, né? Bom, eu sou de Foz do Iguaçu, nasci em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, em 62. Já estou com 59 anos. Durante um período longo estive trabalhando, morando, né, em Foz do Iguaçu. Depois, passou um tempo, eu fui para Curitiba, em 84, mais ou menos. Nesse meio tempo, eu fiquei um período em Curitiba, um período em Foz, fiz minha faculdade na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Sou formada em Ciências Sociais, né, com especialização em Ciência Política, Antropologia e Sociologia. E em 84, eu tenho um tio meu que é da Polícia Rodoviária Federal, e eu já trabalhava na época, eu era bancária, né? E esse tio convidou todo mundo da família para fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Olha. Muitos anos que não tinha concurso, e abriu esse concurso. E, na época, fui eu e mais uns 30 primos meus. Nossa! Da família grande.
E eu que consegui passar, fui a única que conseguiu entrar, né? Depois o meu tio na família, a família Souza, foi a única que entrou depois do meu tio. E comecei, inclusive, logo em seguida, trabalhando na fronteira de Foz do Iguaçu. Foi assim muito emblemático para mim, porque a gente tinha uma ideia do que era a Polícia Rodoviária fazia, mas não tinha a menor noção dos riscos e de todos os desafios que eu iria enfrentar, né? Mas e logo de cara trabalhando numa fronteira, né? Que você sabe Que que ali. idade você tinha, Maria Alice, quando você entrou para a Polícia Rodoviária? Eu estava com 26 anos. 26 Ok. para 27. E até por sinal, agora você me lembrou uma coisa. Eu fiz o concurso, eu e mais 5 mulheres, e todos os homens, na época, que fizeram o concurso, entraram, e nós ficamos de fora. Tipo assim, para a gente conseguir entrar, levou ainda uns 2 anos. Puxa. E tive que entrar com ação, na Ah, sim, justiça. você quer me dizer que vocês foram aprovadas, mas não foram admitidas, vamos dizer, né? Exato. O concurso estava quase passando já da época de chamar, quando eu tive que entrar com ação e tal para poder ser chamada. E foram chamadas 5 mulheres, que foi também o primeiro concurso público federal, porque até então não tinha mulheres na Polícia Rodoviária Federal por concurso. Tinha algumas mulheres que tinham, na época, a PRF era junto com o DENIT, era do Ministério do Transporte. E aí teve um período lá que foi aberto transferência daquelas pessoas que trabalhavam no DENIT para trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, que era um serviço do DENIT, né? E aí teve algumas mulheres que entraram, mas assim, não foi concurso público, né? Foi uma abertura que teve naquela época que algumas entraram. E nós, eu e mais 4, fomos as primeiras concursadas do Brasil. E começaram os desafios, né? E na fronteira, já de cara, assim, nossa, muita coisa, atendendo acidentes graves, fiscalização de tráfico, de um monte de situação. Mas me fala um pouquinho, Maria Alice, só me fala um pouquinho assim. Eu sou um leigo, você sabe, eu vou te perguntar um monte de coisa de um leigo hoje aqui. Que preparo que você teve até você ir para Foz do Iguaçu, num cargo que requer muita especialização, digamos assim, porque você falou, você vai lidar com gente, com delinquente, com contrabandista, com uma série de elementos até perigosos, digamos assim, né? Quanto tempo de preparo você teve? Como foi esse seu preparo até você ir assumir esse cargo na fronteira ainda, que já foi o primeiro desafio, né, da sua carreira, digamos assim. Olha, naquela época não se tinha como tem hoje uma academia que você faz um curso, preparação, né, lá vários meses e tal. A gente fez um curso preparatório ali de uns 2 meses, no máximo. Na verdade, a gente foi aprender a ser polícia, foi na raça mesmo, lá no Puxa. dia a dia. Né? E a gente tinha muito, assim, naquela época também, os mais antigos, sempre, quando entrava uma equipe nova assim, eles que ficavam junto com os mais novos para ensinar na prática. Claro. Não teve muita teoria, não, foi diretamente na prática. Puxa. Então, por isso que eu falei, a gente não tinha noção dos perigos e dos desafios que a gente ia enfrentar, meio que foi uma coisa assim. Por exemplo, levei um tempo até eu entender o que realmente, qual que era o meu papel ali dentro da polícia. Né? Mas nunca fui muito destemida sempre. Minha mãe Isso que eu ia que te perguntar. Você é uma mulher destemida, você sentiu medo, você não se sentiu segura no seu cargo, digamos assim?
digamos que eu senti, eu fui com vontade, com coragem, com determinação, mas quando você vai pegando assim as coisas bravas, né? Por exemplo, a minha primeira experiência atender um acidente de trânsito foi trágico, né? E naquela época a gente não tinha, como tem hoje, ambulância, todo um preparo para atender os acidentados. A gente transportava os acidentados, ou os restos dos acidentados, dentro de uma maca que tinha dentro da viatura. Nossa. Então, o meu primeiro acidente foi bem traumático, assim, lembro como se fosse hoje, porque é uma coisa que marca, né? O prefeito de Santa Terezinha, com um filho dele, estava indo de Santa Terezinha, Foz do Iguaçu, e chocou de frente com um ônibus. O carro do prefeito foi parar embaixo do ônibus, estraçalhou por tudo, voou a cabeça, voou isso, voou aquilo. E aí, por sinal, estava meu tio lá no dia e falou: vem aqui que você vai comigo atender esse acidente. Eu, ai, meu Deus. Foi bravo, viu? Fiquei, acho que Batismo bravo mesmo, né? fiquei um bom tempo assim, meio, meu Deus, será que é isso que eu quero para mim? Maria Amélia, Maria Alice, Alice. a segunda vez que eu chamo, né? Você se habitua, o policial se habitua, porque a gente vê essas pessoas de resgate, né? E essas coisas assim, e a gente vê tanta coisa trágica, a gente presencia também acidentes quando a gente passa por estrada e tudo, às vezes a gente depara com tudo isso aí que você falou, porque ainda não houve remoção, essas coisas. O policial acaba se habituando, existe habituação a essas cenas ou não? Como é que é? Você adquire uma frieza? Como é que é isso? Eu acho que Aproveitando uma policial rodoviária para perguntar, né? Porque eu vou perguntar para quem uma coisa dessa. eu acho que é como um médico, o enfermeiro, que com o tempo ele vai adquirindo experiência e vai tendo noção do que vai encontrar, e aquilo já não é mais como uma primeira vez, né? Que você, nossa, você nunca viu aquilo, uma coisa é você fazer um treinamento Claro. de resgate, Simulação, essas coisas. outra coisa é você atender ali na hora e ter que fazer, e você, porque naquela época nós não tínhamos resgate do SAMU, de concessionária, era o policial, ele fazia tudo, e Puxa. inclusive muitos partos de pessoas, de mães, né, que de repente estavam ali, moram na beira próximo da rodovia e tinha que transportar para um hospital, eles recorriam a nós, né? E você às vezes não dava tempo, tinha que fazer o parto da criança dentro da viatura. Isso tem casos, e muitos casos que aconteceram, né? Então acaba que você vai agindo com mais naturalidade, mas isso não significa que não é um momento tenso, que não seja um momento de muita concentração ali. O cara tem que se, o policial, a policial tem que se despir de todo o medo, de todo, porque é ele que está ali, ele que tem que fazer. Então, Sim, acho sim, que sim. aí vem uma coragem que a gente nem sabe de onde, sabe? Tira, né? Isso. E me diz, depois, esse foi o seu batismo, né? Com o seu tio, inclusive, verificar esse acidente e tudo. Depois disso, você ficou quanto tempo ainda na fronteira? Em Foz Eu do acho que Iguaçu? eu fiquei uns 3 anos. Aí eu pedi para remover para Curitiba, porque eu queria fazer minha faculdade. Eu não, na época não era exigido o nível superior na polícia. Então, e eu queria muito, sempre tive nessa, sempre quis esse conhecimento e tal, para mim era muito importante. E aí eu fui para Curitiba, e lá eu comecei a fazer, inclusive, Direito, numa faculdade de Curitiba, que na época foi que eu passei, só que fiquei uma temporada, acho que um ano e pouco, casei, e meu ex-marido era do Exército, aí nós fomos transferidos para vários estados, e eu fiquei um tempo daí com a faculdade trancada e tal, daí retornei
Depois, já que a minha filha tinha nascido, minha primeira filha tinha nascido, daí que eu fui fazer novamente o vestibular, e aí fiz na Universidade Federal e passei. Então, quer dizer, dá para conciliar um policial rodoviário federal hoje? Ele pode fazer a sua faculdade também. Dá para conciliar o trabalho? Vocês têm escala de serviço, horário de serviço? Como é que é isso? Você pode ter uma... Agora agora já é obrigatório o nível superior. Ah, é? Não sei. É mesmo? Para ser policial rodoviário federal? Uhum. Não necessariamente qualquer nível superior, mas tem que ter. Desde 2015, se não me engano, passou a ser obrigatório. Tá, mas Não você conseguiu conciliar? Você conseguiu fazer o consegui. estudo, casar, ser mãe e tudo isso, e continuar sendo policial rodoviário federal? Nesse período, aí eu já. Que daí, também antes disso eu fui motociclista, né? Em 86, 7 mais ou menos, eu fiz um curso de motociclista. Esse curso foi justamente porque o que aconteceu? Quando eu voltei para Curitiba, eles me colocaram no escritório, tipo na administração. E eu queria voltar para a estrada. Não conseguia e tal, queriam gente ali, porque precisava também. Eram poucas pessoas na administração. E aí para conseguir meu retorno para a rodovia, eu fiz o curso de motociclista. E o curso de motociclista, como era durante o dia, o motociclista não trabalhava à noite, a gente fazia um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, e aí eu conseguia mais ou menos conciliar família, casa e tal, né? Puxa. E estudava à noite, essas coisas, a gente, né, encontra energia para fazer um monte de coisa. E E aí? foi. Aí você virou motociclista. E aí, o que aconteceu? Você voltou para a estrada? Voltei para a estrada, fiquei um bom tempo trabalhando, a gente fazia fiscalizações, fazia batedores, eu, inclusive, conheci meu ex-marido fazendo batedor para o Exército, ele transportando munições de cargas perigosas para o Porto de Paranaguá, e aí eu acabei trabalhando nessa missão. Só que assim, a gente usava a roupa era bem masculina, não tinha naquela época assim um uniforme feminino, era tudo cap de homem, calça meia largona, aquelas coisas assim bem masculina, né? E Unissex, vamos dizer. Unissex. O uniforme era unissex. Tanto de... adaptado, vamos falar. Eu ganhava a calça masculina e dava uma ajeitada nela para poder Sim. usar. E o curso de motociclista foi muito difícil, muito. Até hoje é um dos cursos dentro da Polícia Rodoviária Federal que mais exige do policial a parte física, a parte mental, emocional, Também são porque, motos gigantescas, né? Não é moto comum aí, cinquentinha, não, né? Que motos são essas da Polícia Rodoviária? pois é, eu comecei com moto grande mesmo. Né? No começo tinha Amazonas, tinha Harley Davidson, Nossa Senhora. tinha, acho que não tinha moto menos que 1.000 cilindrada, não existia dentro da polícia. Caramba. E a gente tinha que, Maria Alice, cara e coragem, vamos lá. Eu aprendi a pilotar na polícia. Eu não sabia pilotar. Mas como eu queria ir para a estrada e surgiu esse curso de motociclista, aí tinha um senhor lá que foi meu grande incentivador, parceiro. Ele falou: não, Maralice, o inspetor Fari, né, que a gente chama, já é falecido. Ele, Maralice, você vai fazer esse curso, eu vou te ensinar você pilotar, você vai ficar. Falei, tá bom, então vamos. Daí eu ia todo dia na casa dele. Ele tinha uma moto lá menor, daí ele botava eu para andar até eu pegar o jeito e tal. Sei que quase uns 6 meses eu fiquei treinando.
Puxa, Aí depois ele foi me colocando as motos maiores, né? Mas eu acho que era também é a fase da juventude, que você não tem medo, que você vai, que se enfrenta, né? É aquela coisa assim, sem muito juízo. você me disse que você fez uma missão da vinda do Papa, né? Nesse tempo você ainda não tinha chefia nenhuma, você era uma PRF comum quando Não, você não, fez isso. eu já era. Porque antes do Papa, eu fui a primeira mulher superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Me Estado. conta, então, como é que você chegou? Então, vamos chegar aí, para a gente ir por etapas, Tá. não pular etapas. Como é que você chegou, então, a um cargo de chefia, vamos dizer, até no Paraná? Você começou por um cargo de chefia no Paraná, né? Isso. No Paraná eu exerci várias funções, entre elas assessoria de imprensa, que eu também trabalhei um bom tempo, trabalhei na parte de ética e disciplina, na administração lá da superintendência, ou seja, eu fiz a minha trajetória dentro das rodovias, né? Como motociclista, como policial fiscalizando e tal, mas aí eu fui para a parte interna, que aí eu também já estava casada, já tinha uma filha, para conciliar aí tudo, eu optei pela administração. Sim. E, e foi muito bom, porque eu trouxe a minha experiência de estrada para dentro da administração, onde a gente podia desenvolver alguma melhoria, porque a administração ela é o quê? Ela é a atividade meio para dar as condições para a atividade fim. Então, é ela que compra todos os equipamentos, ela que faz a gestão das fiscalizações, do planejamento e tudo mais. Eu tive aí, como eu disse, a minha segunda faculdade, né? Que foi de administração pública. Não que eu fiz a faculdade, foi empírica mesmo, foi ali estudando e praticando, né? Você me falou uma E coisa que chamou a atenção. Peraí, Maria Alice. Você falou que você trouxe a experiência de fora para dentro da administração. Isso não existia? Você deu uma importância a isso que parece que faltava dentro, né? Porque geralmente é a administração que dá a experiência para fora, digamos assim, né? Como é que foi isso? Isso aí, foi aí que você começou a se destacar, digamos assim, a falar quem é essa mulher que está trazendo essas ideias, que está trazendo essa coisa? Foi esse o momento da sua ascensão, sim, digamos assim, dentro da corporação? sim, eu acho que com a maturidade, né, e até o próprio experiência que eu tive ali na rodovia federal, e a polícia, naquela época, e até um bom tempo atrás, os cargos eram muito politizados, vamos falar assim. Tá. O DENIT ainda tinha muito, ele que vai ser o chefe do superintendente, era o pessoal do DENIT que nomeava. O pessoal do DENIT não tinha experiência nenhuma de fiscalização, quando muito era. Tá passando, aqui, Grego, passam os aviões, que eu moro perto do aeroporto. Eu já vi. Deixa passar. Então, voltando aí, na época ainda a gente estava no DENIT, até um bom período, né, a gente ficou no DENIT, e aí eles é que nomeavam, eles que colocavam os comandantes de chefias que queriam, e isso ficava muito, assim, o pessoal da pista ficava muito separado, existia uma separação até, a administração e o pessoal da pista. E quando começou aí esse novo, no meu caso, eu saí da pista e fui para dentro da administração, foi bom, porque eu levei aquilo de experiência que eu tinha tido e os desafios e os problemas que nós tínhamos na hora de fiscalizar, de fazer uma fiscalização ou de fazer um atendimento aos Que eram acidentes, desconhecidos na administração. que muitas vezes eram desconhecidos, porque eles eram de escritório, nunca tiveram experiência lá, não sabe o que quer enfrentar a noite, o frio, a chuva, os percalços todos, os problemas todos que você tem quando você está numa pista, né? Quando você trabalha numa fronteira, por exemplo. Sim. Então, foi ótimo. Aí passaram-se alguns anos,
eu sempre muito atenta, né, porque quando eu fiquei 7 anos também como assessora de imprensa, eu ficava acompanhando tudo que acontecia na pista, tudo, né, porque a gente sempre estava lá dando informação para a imprensa, operação não sei o quê, operação não sei o quê, o que aconteceu, o que aconteceu. Então, eu nunca perdi, né, aquele vínculo com o pessoal da pista. E isso foi muito bom, me trouxe muito conhecimento, muita informação e tal. E aí o nosso diretor, eu até tinha sido convidado já por um general nosso que tinha sido diretor-geral para ser superintendente em Aracaju, um período lá. Só que nessa época eu estava casada e meu ex-marido não quis me acompanhar para a gente trabalhar, que seria em Aracaju. E eu, como ainda estava com filha pequena e tal, acabei não aceitando o cargo. Fiquei mais um tempo, me separei por várias questões, e depois, novamente, um novo diretor-geral me chamou para ser, o Hélio Cardoso Derene, me chamou para ser superintendente no estado do Paraná. Puxa. É muito significativo, porque uma coisa é você ser superintendente de Aracaju, que é um estado pequeno, menor. Outra coisa é você ser superintendente num estado que tem tríplice fronteira, que tem portos, aeroportos, que tem todo um tráfego de transporte, né, que vem do São Paulo, de todo, passa por aqui, né, para ir para o sul, enfim, que passa para ir para os portos. Então, foi uma experiência maravilhosa. E depois eu fui galgando, e a gente implantou no Paraná modelos de gestão diferenciado em todo o Brasil. E o ministro, na época, José Eduardo Cardoso, quando ele assumiu, ele foi conhecer as superintendências da Polícia Rodoviária Federal, chegou aqui no Paraná e viu o nosso trabalho, e viu que eu trabalhava já com planejamento, com gestão, com avaliação de desempenho, ou seja, colocar os policiais nos pontos críticos, com diagnóstico, informação, com sistema de inteligência, que é tudo isso a gente já tinha avançado. E ele falou, olha, moça, quero que você vá fazer esse trabalho que você está fazendo no Brasil, para todas as polícias do Brasil, da PRF. E eu me assustei, né? Eu falei, eu nunca imaginava nem ser superintendente, quem dirá diretora-geral. Claro, claro. Eu sempre fiz meu trabalho de forma técnica, nunca fui muito voltada para questões políticas, digamos assim, de ficar... nunca fui partidária de nenhum partido, e também eu sempre fiz um trabalho muito dentro daquilo que eu sempre considerei que era a minha missão dentro como servidora pública federal. Você vestia a camisa da PRF, é isso, né? Exatamente, exatamente. Antes da gente prosseguir, quando você foi nomeada superintendente, estamos fazendo esse programa, estamos colocando no ar, no Dia Internacional da Mulher, qual foi a reação daquele monte de homens, né, dentro daquela superintendência, vamos dizer assim, e sabendo que estava sendo nomeada uma mulher? Qual foi a reação e como foi o seu trabalho dali para frente? Você teve problemas, você teve dificuldades, você foi bem aceita? Como é que foi isso? Isso é importante para a gente levar para quem está nos assistindo no Dia Internacional da Mulher, o empoderamento da mulher, a posição da mulher, que não tem nada de diferente do homem, é tão capacitada quanto qualquer homem. Como é que foi isso? Olha, no começo foi bem complicado, assim, apesar de eu ser ter feito já um trabalho no Paraná, ter tido todo um merecimento, vamos falar assim, de galgar dentro da instituição de forma meritocrática, já como superintendente, no caso, já passando por funções dentro da administração.
e também lá trabalhando na pista. Digamos que aqui no Paraná foi mais fácil, apesar de a gente saber, eu sabia que muitos estavam torcendo contra, falaram assim, essa nem não aguenta um ano, já vai dar... Com certeza. Já tinha muitas pessoas que não acreditavam, não. O diretor-geral, na época, recebia muita pressão e tal, dos próprios chefes daqui do Paraná, mas logo em seguida teve um desafio enorme, que foi a retomada das rodovias no estado do Paraná. A gente tinha 1.100 quilômetros num dia e no dia seguinte amanheceu com 4.500 quilômetros, que foi uma ação que o governo federal tinha entrado contra o governo estadual de um convênio que tinha sido feito nas rodovias, que foi feito mal feito, que não era um convênio com a Polícia Rodoviária Federal, que já estava no capítulo da Segurança Pública como o único órgão que pode fiscalizar em rodovias federais. E esse convênio foi feito anterior a isso, então, antes de 88, né? E aí a gente... Só que daí na minha mão estourou isso. A ação que foi entrada, sei lá, 15 anos atrás, agora que a gente ganhou, você vai ter que assumir mais 4.500 quilômetros de rodovias. Aí todo mundo achou assim, agora ela pira, né? Agora ela arranca os cabelos. Você tinha efetivo para isso? Não tinha. Não tinha? Não tinha. E aí? A nossa sorte foi que, na época, tinha sido feito um concurso para o Mato Grosso e para o Pará, e aí o diretor-geral, que na época sabia do problema, porque ele também tinha sido superintendente aqui no Paraná, ele foi e conseguiu fazer um acordo com o ministro e tal, para que esses policiais pudessem vir para o Paraná para poder assumir essas rodovias, porque justamente na época o governador, que era o Riquião, ele achou que a gente não ia poder assumir, porque nós não tinha policial, ele sabia que a gente não tinha. E que ia ser, né, uma coisa terrível para a imagem da instituição da polícia, né? Já que tinha lutado tanto para retomar essas rodovias. Aí ele trucou, né? Você tem 4 dias para assumir uma semana. Ele me deu uma semana para você assumir todas as rodovias no estado. Aí foram, assim, os piores dias da minha vida. Posso imaginar. Caramba. E aí, mas com o tempo a gente conseguiu. Veio todo esse pessoal, né, para cá. Muitos casaram, ficaram por aqui mesmo. Depois a gente fez concurso, inclusive quando eu entrei na direção geral, o primeiro concurso que eu realizei lá foi para repor esses policiais que tinham saído do estado lá, do Mato Grosso e do Pará, que foi uma questão de honra fazer essa reposição lá, que eles reclamavam muito que perderam os policiais que era para ir para lá, né? E foi muito difícil, porque no início as polícias diziam aqui do estado do Paraná que a gente tinha só ganho a ação para fazer a fiscalização, mas não podia entrar nos postos e nem nos equipamentos de rádio, de nada, que isso daí era deles, eles que tinham construído. Puxa vida, imagino. Aí foi assim, eu tive que enfrentar, conversar, reunião com generais, com secretários de Estado, com o Riquião, com um monte de reuniões para poder ir conseguir apaziguar a situação e a gente conseguir fazer as fiscalizações, que com o tempo só mostrou a importância disso, porque melhorou muito aqui no estado do Paraná. Imagino, claro. Nas rodovias. E aí, depois de tudo isso, todo esse desafio, que eu não voltei para casa, como muitos achavam que eu ia voltar, mas eu tive assim uma equipe maravilhosa, tanto aqui no estado do Paraná quanto no Brasil, que me deram muito apoio, foram pessoas, verdadeiros servidores que enfrentaram tudo isso comigo e que a gente conseguiu passar por tudo isso e conseguimos dar bons resultados. Isso que você
Isso que você fez no Paraná, como superintendente ainda, nós estamos falando do caso, né? Você pegou isso aí como superintendente ainda, né? É. Você se mantém até hoje? O trabalho que você fez está mantido até hoje, vamos dizer. Sim, hoje, inclusive, aqueles que estavam comigo naquela época e depois foram comigo, inclusive, eu levei muita gente aqui do Paraná para a administração central, hoje são os superintendentes aqui. Que Né? bacana. Então, eles têm toda essa cultura de trabalhar com gestão, com planejamento, de um outro trabalho que nós iniciamos aqui no Paraná, que depois eu levei para o Brasil, que foi integrar as polícias, que não existia integração, não Entre existia. as próprias PRF não existia integração. Dentro das polícias mesmo, tipo Polícia Militar, Polícia Sim, tá. Civil, Polícia Federal, cada um fazia, Receita Federal, cada um fazia seu trabalho e não existia operações integradas, não existia isso. Nós levamos daqui do estado, foi a primeira, por exemplo, eu lancei aqui em 2008, mais ou menos, a primeira operação integrada do Brasil, Puxa. integrada com todas as instituições, que era Operação Natal, Ano Novo e Carnaval. A gente fazia fiscalização integrada, fazia gestões de pontos críticos, digamos assim, cinturões de fiscalização em rodovias ou em marginais de estado, de rodovia de municípios, de E vicinal. você precisa realmente de todos esses órgãos, né? Você precisa trabalhar em conjunto, porque cada um dentro da sua especialidade, né? Para você trabalhar, né? Para fazer uma E operação. hoje, aqui no Paraná, a integração é maravilhosa, Que maravilhosa. bacana. Deram continuidade, inclusive nas fronteiras. Você lembra, há um tempo atrás, o problema que nós tínhamos nas fronteiras de Foz do Iguaçu? Hoje tem uma integração maravilhosa lá com Receita, com Polícia Civil, Federal. Federal, tudo. Todo mundo trabalha integrado, até porque tem pouca gente, todo mundo tem problemas de recurso. A integração, eu tinha até um lema que eu dizia assim, como é que é? Que a gente sempre fala que os marginais, eles sempre estão, eles têm um trabalho em conjunto, né? Então, eles estão mais, até às vezes, com mais armamento, com mais coisas do que as próprias polícias. Com certeza. Então, a gente falava assim, gente, a gente tem que se integrar para poder trabalhar junto, área de inteligência, área de fiscalização, a gente para poder fazer alguma coisa para dar um resultado melhor, né? E aí, hoje, eu acho que virou uma cultura, não só aqui no Paraná, como no Brasil. Tá, daí você seguiu para nível nacional. Você pegou uma superintendência, digamos assim, né? Para o Não, Brasil inteiro. aí Qual é eu o nome peguei do uma. cargo? A superintendência é porque não entende essa hierarquia. Superintendência é no Estado. No No, Paraná. no Brasil é direção geral. Direção Geral, a primeira mulher direção-geral da Polícia Rodoviária Federal na história do Brasil. Como é que Isso. aí você chegou, assumiu lá com certeza. Nível estadual é uma história, nível federal é outra história. Você está com todas as unidades da federação na sua mão. Você vai precisar de equipe, você vai precisar de gente de confiança, você vai precisar de alçada, você vai precisar de uma série de coisas. Como foi isso aí, de sair de uma superintendência para ir para uma direção geral? Baita desafio, viu? Imagino. Apesar da abertura que o ministro José Eduardo Cardoso, na época, deu para acreditar numa mulher, né? Porque ele mesmo falou que ele tinha várias experiências na vida dele com mulheres trabalhando junto com ele, que ele sempre gostou muito de trabalhar com mulher. Então, ele veio no estado do Paraná e viu esse trabalho todo, esse resultado todo de redução de acidentes, de aumento de fiscalização na parte de contrabando, de tráfico e tudo mais. Aí ele falou, olha, eu quero que você implante esse modelo de gestão lá no Brasil, em todas as previdências. Aí eu falei, aí ele me deu 15 dias
Primeiro ele me convidou, eu fiquei assim, meio, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Aí eu falei para ele, olha, ministro, só tem um jeito de implantar esse modelo de gestão no Brasil. Se o senhor me der carta branca para substituir todos os superintendentes do Brasil, todas as funções que estejam no meu cargo e colocar gente técnica, com experiência. Porque, na época, a polícia Tudo ainda era político, muito cargo político. politizada, era cargo político. Era deputado federal que tinha indicado o superintendente lá no Sim, estado tal, sei como era, é. principalmente em regiões do norte e nordeste, tinha muita essa situação. Tinha até o chefe de posto, que era um vereador da região que indicou, enfim. E eu fui com essa ideia de planejamento, gestão, avaliação de desempenho e trabalhar com os valores, os princípios, a missão da instituição, padronizar, porque era totalmente despadronizado. O que nós fazíamos aqui no Paraná não fazíamos nos outros estados. Cada um fazia da sua forma, né, de gerir as coisas. E aí ele falou isso, eu falei, olha, se o senhor me der carta branca para poder atuar de forma técnica, com gestores, com policiais que tenha realmente capacitação e experiência, a gente pode até tentar fazer esse modelo de gestão para o Brasil todo, mas, caso contrário, não vai ser possível. Aí ele falou, Maria Alice, vai lá e faça as mudanças que você precisa fazer. Upa! Olha, não foi fácil. Foram Acredito, claro. Mexer no vespeiro, era um vespeiro. até dentro do departamento, no caso, tinham coordenadores, pessoas que estavam lá há anos, né? E a gente teve que mudar no Brasil inteiro, praticamente. Foi um outro estado que eu não mudei. Todos os superintendentes. Daí, consequentemente, todos os superintendentes mudavam todas as outras funções. Foram mais de 400, 500 funções no Brasil que foram mudadas, né? E aí a gente começou também o planejamento estratégico da polícia. A gente já tinha até, com o ex-diretor, começado a fazer o estudo de planejamento estratégico, mas não tinha evoluído, até porque era difícil. Naquela época, as pessoas tinham aquela ideia, não, mas sempre foi assim, e sempre deu certo, sempre deu resultado, por que vem agora com esse negócio de planejamento estratégico? Isso não é coisa de polícia. Aí o sistema, como eu te contei brincando, era o sistema NHS, que quer dizer, na hora sai. NHS, Não tinha exatamente. planejamento, não tinha diagnóstico, não tinha nada. Quer dizer, até alguns faziam, mas muito por sua habilidade ali, não era uma coisa que era cobrada, que era planejada, que era supervisionada, que era controlada, enfim. E aí a gente começou, fizemos um trabalho, mas muito dentro da filosofia que eu sempre trabalhei, que é a da administração participativa. Eu trazia todos os superintendentes, todos os chefes de delegacia, discutia com eles como que a gente ia fazer esse planejamento, como que ia fazer esse controle, como é que para que as coisas fossem implantadas, porque se você não fizer dessa forma participativa, as pessoas não se sente pertencer àquilo, né? Não, não, Certeza. não tem aquela responsabilidade de fazer. Integração, né? Aquela integração necessária, né? E aí foram quase 2 anos de discussão de planejamento estratégico, mas finalmente saiu e assim a gente conseguiu em 5 anos. Foi bem na época da ONU, que tinha a década internacional de redução de acidentes no trânsito, que eu participei, então, inclusive, várias reuniões em Genebra para discutir como que seria a participação do Brasil na questão de segurança viária, né? E a gente conseguiu, em 5 anos, cumprir com a meta da ONU, que era 10. Nossa Senhora, que maravilha, hein? E esse Até seu,
E esse seu sistema está mantido até hoje, embora você... Quanto tempo faz que você está fora do cargo? Ah, já fazem 5 anos, mais ou menos. 5 anos. Então, e continua às mil maravilhas do jeito que você implantou, os seus subordinados na época, vamos dizer, deram sequência e a PRF é isso que a gente vê hoje aí. Continua. Os coordenadores, diretores gerais e superintendentes que estão lá foram todos, digamos, participaram desse planejamento, participaram dessa discussão do planejamento estratégico. Depois já fizeram outros planejamentos, inclusive, melhoraram, claro, né? Porque a coisa sempre vai evoluindo, né? Ainda te consultam, Maria Alice, ou não? Você recebe... Ainda, tem muitos que ainda me ligam, perguntam. Primeiro querem saber como é que eu estou, se eu estou precisando de Claro. alguma coisa. Sempre, de vez em quando, me chamam para algum evento, para alguma reunião, para algum. Agora mesmo estou indo para Brasília participar de um evento que vai ter lá em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, para fazer uma palestra com as mulheres que entraram recentemente e tal, que não conhecem Na muito PRF? da PRF. Ah, que legal, que bacana. Que É, bacana. então a gente sempre está ali participando, eu converso muito com os superintendentes, o diretor-geral trabalhou comigo também na época, ele foi meu coordenador geral de operações, participou dos grandes eventos, né, que foi um desafio enorme, Vamos falar em grandes eventos. Vamos falar duas coisas aqui, eu quero. Primeiro, que você conseguiu fazer uniforme para as mulheres da PRF, coisa que não existia, que você falou no começo do programa. E segundo, você me fala também da operação que você participou com a vinda do Papa, né? Aquela coisa gigantesca. Eu queria que você falasse essas duas coisas para nós aqui. Então, nós fizemos, além da questão do uniforme das mulheres, nós fizemos um trabalho de mudança total na questão da visibilidade institucional, na identidade visual da Polícia Boa, Rodoviária. bem lembrado também, a identidade visual. A gente trabalhou desde melhorar, digamos, a padronização das cores da polícia, do emblema da polícia, Você do mexeu em tudo, hein? Puxa vida. do uniforme, das cores da viatura, das cores dos equipamentos, Nossa. moto, da carteira funcional. Tudo isso foi na minha gestão, com uma equipe maravilhosa que trabalhou comigo. A gente fazia pesquisa internacional. Aliás, foi a primeira compra de licitação internacional foi a nossa, para aquisição dos novos uniformes, porque esse uniforme, além das cores e dos emblemas e tudo mais, a gente viu que a gente precisava do uniforme que nossa polícia é um país continental, são mais de 70 mil quilômetros de rodovias. Então, tem as intempéries de calor, de chuva, de uma série de coisas que tinha que ter um uniforme que desse condições para o policial, tá? Tanto com No calor como no gelo. no calor como no gelo, e ter essa. Ele protege dos raios solares, ele protege da chuva, se chove, passa, não molha, Impermeável. impermeável, enfim, foi uma licitação internacional. E foi que abriu, inclusive, a licitação internacional para as outras polícias. Né? Que bacana, olha só. Outra coisa foi o armamento. O armamento, eu mudei completamente o armamento da polícia. Né? Tive que fazer uma equipe lá de investigação científica, inclusive, técnica, unimos a PF com a PRF para fazer esse levantamento, porque os armamentos que nós usávamos era aquela Taurus, né, e que estava dando muito problema, muita policial morrendo, até por conta enquanto que os bandidos estavam totalmente com armas superpoderosas aí, a gente com aquele armamentozinho, né, de 1900 antigamente,
e dando problemas. E aí a gente também abriu para a Licitação Internacional de Armamentos. Foi um desafio enorme, porque a gente foi Hoje contra está muito padronizado o armamento também, né? Padronizado o armamento. padronizado armamento e fomos contra muito interesses que não queria essa abertura, não queria. Né? E a gente conseguiu diminuir o valor da licitação e ter equipamentos muito melhores, uniformes muito melhores. Né? Então, isso foi uma ousadia, porque era difícil enfrentar isso. Daí... Nossa senhora, deixei em vespeiro. Agora me fala dessas grandes operações. Você participou de alguma operação da vinda do Papa, então, para cá, para o Brasil? Participamos, foi o meu primeiro grande evento, né? Foi logo que o Papa Francisco foi nomeado, é o termo? Não sei se é assim que a gente chama. Entronado, sei lá como é que é o nome. Como... E ele veio, primeira coisa, visitar o Brasil, né? Então, foi em 2013, eu estava lá 2 anos, né, dentro da gestão em Brasília, e já teve esse grande desafio, que foi no Rio de Janeiro, ele esteve no Rio de Janeiro e também em São Paulo, na Aparecida, né? E a gente deslocou vários policiais lá para o Rio, nós fomos todos para lá, para fazer a segurança viária do Papa, né? Tanto nas rodovias federais, lá em São Paulo, na Dutra, que ele passou uma parte na Dutra, e quanto no Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Nós e várias outras instituições parceiros que estavam juntos, né? Foi um desafio enorme. O Papa, ele era, assim, meio destemido, né? Ele saía do papamóvel dele, e aí a gente ficava aquela confusão, aquela coisa, a gente não sabia nem o que fazer direito, mas deu tudo certo, porque o nosso medo era que acontecesse alguma coisa para o Papa e ele sentiu muito. Nossa, imagino, né? Responsabilidade grande, né? É, E você comandou essa operação? Participei, estive junto comandando, e foi uma briga tanto para estar lá, porque a polícia na época não tinha ainda muito equipamento, a gente não tinha ainda não tinha dado tempo de fazer esse reaparelhamento que nós tivemos depois, com o decorrer do tempo, né? Por exemplo, os nossos policiais batedores foram os antigões lá, deram conta, fizeram o trabalho. Mas, assim, a gente não tinha muito ainda. E quando eu entrei no departamento, lá em Brasília, os motociclistas eles estavam meio que deixados de lado. E eu, como motociclista, falei, não, vamos resgatar esse povo aí. Ele faz um trabalho maravilhoso de fiscalização, de serviço de escolta, eles têm que estar junto com a gente. Aí que a gente revitalizou os motociclistas, compramos motos, inclusive para os outros eventos que vieram, né, que foi a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, as Paralimpíadas. Então, foram 5 grandes eventos que até hoje nenhum diretor-geral teve isso no seu currículo. Aí, parabéns. Porque, assim, é muita coisa, gente, é muita coisa. Parabéns. Não foi, porque a vinda do Papa parece que ele veio abençoar a gente mesmo, para os próximos grandes eventos, que foi o início ali que a gente teve aquele contato ali com toda aquela situação da população, né, querendo chegar perto do Papa, a gente tem toda aquela missão, até a gente fez, que veio gente de todos os países fronteiriços com o Brasil, e nós estamos em todas as fronteiras. Então, eu fiz uma operação que depois, quando o Papa nos recebeu lá, teve um jantar lá que ele nos chamou, todo mundo que foi, que coordenou as operações, né, não só da PRF, mas da Polícia Federal, das secretarias de segurança, enfim. Aí eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele veio agradecer a gente, eu falei, nossa, nós aqui temos que agradecer a oportunidade, inclusive contei para ele que a nossa operação chamava-se Rotas da Fé.
e que eram 50 mil quilômetros de rodovias, de todas as fronteiras chegando até o Rio de Janeiro, que graças à fé da população brasileira não teve nenhum acidente grave, não teve nenhum problema sério. E olha, eram peregrinos, eram ônibus, muitos ônibus chegando Uma no Rio. loucura, uma loucura. Uma loucura, mas correu tudo bem. E Maria aí Alice, foram os outros, né? para a gente encerrar, eu quero o seguinte: como é que você se sente, você mulher, no teu Dia Internacional hoje? Como você se sente sendo a única mulher? Olha só, pô, é única é um, né? Como é que a única mulher a ter assumido esse cargo que você assumiu? Podia ser qualquer um, presidente do Banco Central, sei lá, de qualquer instituição, tudo isso aqui, mas qual é esse sentimento e que recado você passa para aquelas pessoas que têm toda a condição que você tem, por exemplo, capacidade, mas não falta coragem, ou falta empenho, ou falta alguma coisa? Então, primeiro, como você se sente, né? Que isso faz bem para o seu bom ego, né? Porque tem aquelas pessoas que têm empáfia, né? O nariz levantado e toda essa coisa e tal. Não é o seu caso. Você é uma pessoa super simples, parabéns. Não foi por acaso que você conquistou isso, além da sua capacidade, sua simpatia, toda essa questão. Como é que que recado você pode passar? Como você se sente, né? E que recado você pode passar para as mulheres postulantes a crescerem? Olha, primeiro, eu me sinto assim. Eu sempre tinha na minha cabeça que a gente vem para esse mundo para fazer algo diferente. Boa. Quando eu tive a oportunidade, que é claro que isso também é uma questão de oportunidade, de ter realmente essa oportunidade, eu tive receio, evidentemente, fiquei imaginando, nossa, como que eu vou fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma coisa muito dentro de mim, uma força interior, que eu sei que essa força, ela transcende esses desafios. E, ao mesmo tempo, eu tive condição de formar equipes maravilhosas, pessoas que agregaram comigo, que vieram, que com esse sentimento de servir, de fazer alguma coisa pelo Brasil, de estar à frente de uma instituição, não só para estar ali mostrando que chegou, que não sei o quê, não. A minha inspiração sempre foi a questão de ser servidora pública e de poder fazer alguma coisa, melhorar uma instituição que presta um serviço para a sociedade. E quando você tem isso, você não está ali pelo cargo, você não está ali pela função, você não está ali pelo orgulho, por nada. Você está ali porque você sabe que você tem uma missão a cumprir. E essa missão não é com você, é com a população, é com o país. Muito bem. São valores, são princípios que me guiaram e que me fortaleceram. Não foi nada além disso. Não foi nem de querer ser a primeira mulher. Foi o simples fato de eu ter tido essa oportunidade e de dizer, Deus, o que é que está... Qual é o meu propósito de vida? Se é esse, então me guia, me ensina e me dê coragem. E foi através da minha fé, com certeza, dos valores que eu tenho e principalmente de saber que o nosso Brasil é um Brasil tão carente de segurança, tão carente de saúde, de ensino, de todas as questões que a gente sabe. Eu falei, agora chegou a hora de eu fazer alguma coisa pela parte de segurança. E a missão nossa sempre foi preservar a vida, dar segurança à população. Então, o que é? A missão principal é essa, a vida. E é maravilhoso. Então, quando você vê aqueles resultados, aí você fala assim, gente, parece que aconteceu milagres, mas não era o amor, a doação que foi feito. Então, acho que todas as mulheres e todos os homens
que tiverem oportunidade de passar num concurso público, de fazer qualquer coisa pela população, seja o que for, seja o que for, faça com esse amor, com essa vontade de ser diferente, fazer algo pelas pessoas, pela sociedade. E graças a Deus eu tive essa oportunidade. E foi maravilhosa. E eu agradeço todos os dias da minha vida por ter tido essa oportunidade, por ter tido pessoas que confiaram em mim e que trabalharam junto comigo, o próprio ministro, os ministros na época, junto, todo mundo junto. Então, foi realmente uma experiência maravilhosa que eu desejo que cada um possa ter essa oportunidade. E se tiver, agarre com coragem, com fé, porque é isso que leva qualquer ser humano. Mais nada. É isso aí, brilhante. Parabéns mais uma vez. Você é um exemplo da conquista da mulher, no Dia Internacional da Mulher, que quem assistir você fique imbuído disso tudo que você falou, né? Desperte essa coisa que é nata da pessoa, né? A vontade de servir é nata, como você disse, é uma missão, né? A pessoa vem com uma missão própria, não messiânica nem nada, ninguém colocou nada, é você. Você sente que você tem algo para fazer e você quer fazer algo pelo lugar que você vive, o lugar que te deu a terra que você nasceu, o seu povo, isso é muito bacana. E você hoje, eu imagino você andando por uma estrada e olhando um colega teu hoje, um policial rodoviário, um posto rodoviário, tudo isso aqui, e vendo aquilo não como um fator de repressão, mas uma coisa que você ajudou a construir, uma coisa que ajuda a preservar vidas, alguma coisa, a prevenir acidentes, uma série de coisas. Então, isso é bacana. E esse recado você transmitiu muito bem. Maria Alice Nascimento Souza, muito obrigado pelo seu Dia Internacional da Mulher, que você continue inspirando outras mulheres e que você tenha muito sucesso ainda. Eu acho que você ainda é uma grande consultora, né? Porque você tem conhecimento, como você disse agora há pouco, as pessoas ainda te consultam, as amizades que você deixou. Então é isso, que sirva de exemplo para as outras pessoas que estiverem nos assistindo. Meu muito obrigado, sucesso para você sempre. Tudo de bom. Eu que agradeço pela oportunidade, Grego. Muito, muito obrigada. E um abraço a todas as mulheres desse Brasil maravilhoso. É isso aí, um forte e fraterno abraço para você. Tchau, até a próxima. Tchau. Gente, que maravilha, né? Ouvir, é bacana. Fomos muito felizes aí de achar a Maria Alice para conversar bem no Dia Internacional da Mulher. A primeira mulher a ter um cargo de chefia na Polícia Rodoviária Federal. Entendeu? Comandar a Polícia Rodoviária Federal. Isso é maravilhoso. Então é isso, gente. Um feliz Dia Internacional das Mulheres e até uma próxima oportunidade. Tchau.